Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Enem 360. Meu nome é Leandro Aguiar, sou professor de linguagens e hoje estou aqui para mais um conteúdo. Antes de prosseguirmos, deixa eu te fazer aquele pedido. Inscreva-se no canal, ative o sino para que você receba todas as notificações e não perca nenhuma novidade. Vamos lá? Hoje eu quero falar sobre a questão número 12 da prova azul do ano de 2017 e quero falar de um assunto muito interessante, que é formação da língua portuguesa. Dentro dos aspectos linguísticos, esse assunto caiu 9 vezes nas últimas 5 edições, o que dá um total de aproximadamente 4%. E é bacana entendermos como a língua portuguesa ela foi formada, porque isso também de alguma forma te ajuda a formar um saber tanto da língua portuguesa quanto da história, porque de alguma forma essas duas disciplinas caminham juntas. Então, já fica aí uma dica, né, desse eixo transversal entre língua e história que você pode montar. Vamos à questão. A língua tupi no Brasil. Há 300 anos, morar na vila de São Paulo de Piratininga, peixe seco em tupi, era quase sinônimo de falar língua de índio. Em cada 5 habitantes da cidade, só 2 conheciam português. Por isso, em 1698, o governador da província, Arthur de Sá e Menezes, implorou a Portugal que só mandasse padres que soubessem a língua geral dos índios, pois aquela gente não se explica em outro idioma. Então, antes de prosseguir com a leitura, vamos entender como é que esse panorama se desenvolveu. Bom, a partir da chegada do português aqui em 1500, nós tivemos aqui a implantação paulatina e também massiva do português a partir do instrumento do colonizador, certo? Só que nós não devemos nunca esquecer que por aqui já havia no mínimo 30 grandes famílias linguísticas. Vamos entender aqui. Aqui eu separei só algumas, mas nós temos ainda outras famílias que nem acusam aqui no mapa. Né? Nós temos aqui a língua tupi-guarani, nós temos a língua G, a língua aruaque, a língua caribe, cariri, pano, tucano, charrua, dentre outras. Né? E essas regiões de rosa aqui eu coloco outras porque são outras que, por algum motivo, né, não constituem um número assim de grande expressão, mas são muitas outras. Para vocês terem uma ideia, ainda hoje no Brasil, perto de 200 línguas ainda estão em atividade, ainda são faladas. Muitas delas não têm o registro escrito, mas isso não faz com que elas sejam línguas menores ou maiores. Elas são línguas como quaisquer outras, certo? E é bacana nós entendermos o quê? Que quando o português ele chega aqui, essas línguas já existiam. Né? E o tupi-guarani, vocês devem estar percebendo aqui, por essa região aqui, em amarelo, né? Em amarelo um pouco mais escuro, né? Que pega aqui a parte do litoral nordeste, pega um pouco aqui do litoral sudeste e pega um pouco ali também da região norte, é a língua tupi-guarani, uma das grandes famílias linguísticas que, juntamente com o português, fizeram o português do Brasil existir. Certo? Principalmente o que? Nos seus topônimos. Né? O que são topônimos? São os nomes de bairros, os nomes de cidade, nomes de províncias, de lugar e por aí vai. Então, o português de Portugal, o português europeu, ele sofre sim essas influências das famílias linguísticas indígenas e também de outras línguas ali vizinhas, como por exemplo a língua náhuatl, que é a língua dos índios lá do México, a língua quichua ou quechua, né, que é a língua dos nativos do Peru, da região ali do Peru, e também sofre a influência da língua banto, né, que é uma família linguística africana, certo, que vem a partir, né, da mão de obra escrava. Então é importante sempre lembrar que o português ele não é uma língua 100% homogênea, ele tem essas contribuições múltiplas aí de muitas línguas, certo? Então voltamos aqui para a leitura. Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVII, graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos mamelucos paulistas, as bandeiras, expedições ao sertão em busca de escravos índios. Muitos bandeirantes nem sequer falavam português ou se expressavam mal. Domingos Jorge Velho, o paulista que destruiu o Quilombo dos Palmares em 1694, foi descrito pelo bispo de Pernambuco, como um bárbaro que nem falar sabe. Em suas andanças, essa gente batizou lugares como Avanhadava, lugar onde o índio corre, Pindamonhangaba, lugar de fazer anzol, e Itu, cachoeira.
e acabou inventando uma nova língua. Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de 100 tribos diferentes, conta o historiador e antropólogo Josh Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas. Isso mudou o tupi paulista, que, além da influência do português, ainda recebia palavras de outros idiomas. O resultado da mistura ficou conhecido como Língua Geral do Sul, uma espécie de tupi facilitado. Então vejam, esse texto aqui disponível nessa revista, na revista Super Abril, super interessante da editora Abril, ele só comprova, ele só constata aquilo que a gente acabou de ver aqui em números, em dados ali, a partir do gráfico do mapa, que o português europeu sofreu muita influência, muita influência de línguas diferentes, né? Tanto aqui as línguas nativas brasileiras como outras línguas vizinhas. E o que nós podemos entender a partir dessa influência do tupi aqui no Brasil? Vamos à questão. O texto trata de aspectos socio-históricos da formação linguística nacional. Quanto ao papel do tupi na formação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena... Bom, nós não precisamos ir muito longe ou raciocinar de maneira muito difícil. Na verdade, é até bem fácil. Se os portugueses, ao chegarem aqui, implantaram a sua língua como instrumento de denominação, mas aqui já existia essa quantidade de topônimos, não é, indígenas e também de todo, vamos dizer assim, esse arsenal de comidas, de costumes ou de vestimentas, é claro que o tupi vai contribuir massivamente no português o quê? Com os nomes locais, com os nomes de frutas, legumes, de verduras, com a fauna, com a flora, enfim, com todo, vamos dizer assim, essa paisagem, né? com todo esse léxico que diz respeito à culinária, que diz respeito à sociedade, que diz respeito à fauna e flora, certo? Então vamos ver qual é a alternativa que mais se encaixa dentro disso. Letra A. Contribuiu efetivamente para o léxico, com nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados. Isso faz sentido? Total. Só faz sentido. Tanto faz sentido que essa é a nossa resposta correta. O tupi, ele contribuiu efetivamente para o léxico. Para vocês terem uma ideia, muitos dos lugares, enfim, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, enfim, qualquer lugar do Brasil você vai encontrar pelo menos uma localidade com origem no tupi. Por exemplo, ali, Pindamonhangaba, Avanhadava, você tem Ubatuba, você tem Itaguaí, Niterói, Itaboraí. Olha a quantidade de nomes que tem origem no tupi. Então, é impossível negar a influência dessa língua no português europeu e que, juntamente, né, no total como um todo, fez nascer o português do Brasil. Então, lembre-se sempre, o tupi contribuiu e contribui efetivamente para o léxico, ou seja, para o conjunto de palavras do idioma português brasileiro. Ok, pessoal? Então, nos vemos no próximo vídeo com o próximo conteúdo. Um abraço e até lá!